8h04. Está conosco aqui em nossos estúdios a nossa colunista, Carolina Marrone, que nem ela sabe, Marquinhos. Imagino que muito menos você, porque eu também não me recordava disso. Quem falou ontem, quem deu esse start foi Jean Bordini, que nós estamos comemorando 1 ano de colunistas aqui no Primeira Página. Começamos em março. Que legal, é verdade. Bom dia, Carol. Bom dia, tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus. Parabéns para todos os nossos colunistas. Parabéns para todos nós. Carol, essa semana nós começamos com uma matéria que chamou um pouquinho minha atenção no Fantástico do último domingo e também um outro assunto que nós já conversamos aqui no Primeira Página, mas que com essa retomada às aulas, as crianças que estavam sozinhas no seu mundo, nas suas residências, estão apresentando alguns comportamentos diferentes, principalmente dentro das escolas. E conversei com você ontem e você achou interessante a gente debater sobre a automutilação que crianças estão cometendo dentro das salas de aula, nos banheiros, independências da escola, dependências das escolas. Como o papai, a mamãe, até mesmo os professores, os funcionários das escolas podem notar que uma criança está com algo diferente, que pode cometer essa automutilação. Tá, vamos. Eu acho que a gente precisa primeiro entender um pouquinho, né, que tem diferença no comportamento autolesivo. Então, assim, eu tenho o comportamento autolesivo relacionado, por exemplo, ao autismo, que é uma coisa e que a gente pode abordar num outro momento. E a gente tem um comportamento autolesivo que a gente observa geralmente nos jovens de comportamento de desenvolvimento neurotípico, né? Ou seja, que a gente considera dentro dos padrões de normalidade, né? Típicos. A gente tem uma pesquisa na Universidade Federal de São João del Rei, né, que acho que é em Minas Gerais. Minas Gerais. E lá eles mostram que entre 10% a 14% dos adolescentes apresentam esse comportamento autolesivo. Esse comportamento, né, que consiste em machucar a si mesmo, geralmente a gente identifica muito o cutting, né? O que é o cutting? O cutting é quando a pessoa se corta. Ele é muito frequente, né, entre os adolescentes, como eu falei, e o cutting é mais comum, geralmente na região do braço. Mas ele pode ir mudando de região. Para quê? Para mascarar, porque falta espaço, né? Infelizmente, isso é algo que vem acontecendo com uma frequência muito grande. Quando a gente pensa nos adolescentes que ficaram por um período muito grande longe do ambiente escolar, num ambiente muito... qual vai ser a palavra? Um ambiente muito, não confortável, mas controlado, né? Porque a casa da gente é um ambiente que a gente controla muito bem, a gente sabe muito bem o que está acontecendo. A gente perde um pouquinho a habilidade de se relacionar com o outro. E nessa dificuldade de me relacionar com o outro, eu posso começar a apresentar alguns comportamentos, que são comportamentos disfuncionais. Dentre eles, a gente pode ter o comportamento, né, de se cortar, de se queimar, de se machucar de alguma forma e por alguma razão. As pessoas costumam dizer assim, fulano tá se machucando para chamar a atenção. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é muito frequente a gente ouvir isso. Uhum. E assim, tá bom, vamos pensar. É para chamar atenção, sim. É para chamar atenção por quê? Né? É para chamar atenção porque essa pessoa não está conseguindo lidar com alguma coisa? É para chamar atenção porque o comportamento em si é algo chocante e aponta para gente que essa pessoa não está conseguindo resolver alguns problemas? A gente não tem uma explicação única e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque há uma tendência de simplificar explicações. Então, é como a gente fala assim, são as redes sociais. As redes sociais oferecem modelo, as redes sociais explicam como fazer, né? Ok, a gente entende que as redes sociais contribuem para isso.
Mas a gente não pode atribuir simplesmente às redes sociais, né? É importante a gente saber que as redes sociais contribuem? Por quê? Porque isso pode orientar o meu diálogo com o meu filho, né? Ou com o meu aluno, ou com o meu sobrinho, não importa quem seja, né? Então, mais importante do que a gente entender, né, o que de fato está levando a esse aumento, é a gente entender que é preciso buscar ajuda. Imediatamente, a gente precisa buscar ajuda, né? Quando não é uma situação de urgência, é uma situação de emergência. O que é urgência e emergência? Urgência é algo assim que eu preciso fazer assim que possível, o mais rápido possível. Já está sinalizando, vamos dizer assim? Exatamente. Aquilo já está me indicando que algo não está funcionando bem, que aquela pessoa não está conseguindo resolver direito um problema, que ela não tem um repertório comportamental suficiente para lidar com frustrações e coisas do tipo. Agora, quando... Uma outra coisa que a gente tem que pensar, além da questão do repertório comportamental, a gente tem que pensar também... Gente, eu me perdi. Calma aí. A gente estava falando da urgência e emergência. Da urgência e emergência, sim. Eu esqueci de falar da emergência. A emergência é quando, assim, não dá para esperar, tá? Porque, assim... E quando não dá para esperar? Quando aquele comportamento pode estar me indicando um sofrimento emocional tão grande que pode estar sendo um indicador de, por exemplo, pensamentos suicidas, até de uma ideação suicida. Porque o pensamento é uma coisa, a ideação é outra. Pensamento suicida. Se eu morrer... como eu queria morrer. Como eu queria me matar. Pensei. Ideação suicida. Eu faço um plano de como eu vou concretizar isso. Tá? Toda vez que alguém se machuca, que alguém provoca em si uma lesão, ela quer se matar? Não necessariamente, tá? Mas a gente precisa que um profissional faça essa avaliação. E só um profissional especialista consegue fazer isso. Então aí, de quem que eu tô falando? Psicólogo e psiquiatra. Mas não tem ninguém que possa ajudar? Tem, opa! Os profissionais de educação e os pais, eles são nossos parceiros, porque eles podem estar identificando isso. Agora, você falou que a casa da gente é considerado um ambiente controlado, certo? Existe a possibilidade de algumas pessoas terem um ambiente controlado não na casa? Porque às vezes, por exemplo, a criança vai para a escola, pode ser que a escola possa ser um ambiente mais controlado que a própria casa dela. Porque a casa de muita gente é uma bagunça, né? Não sabe quem manda, é uma gritaria. E aí ela passou um certo tempo, né? Um tempo maior preso ali, e isso pode dar aquele start nesse problema? Pode sim. E também aconteceu muito, né? Quando a gente... porque muita coisa mudou, né? E às vezes a pessoa, no caso a criança, para começar a se automutilar, ela pode ter pego esse start aí, né? Sim, eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Porque nem sempre o ser controlado não significa ser bom. O ser controlado significa eu sei mais ou menos como funciona a dinâmica aqui, né? Então, assim, uma autoexposição a esse espaço faz com que eu tenha um contato muito grande com o que é bom ou com o que é ruim, né? Nesse ambiente, com o que funciona e com o que não funciona. E realmente, a gente pode ter, sim... por exemplo, quadros de transtorno mental desencadeados por essa condição. Inclusive, o isolamento social, por si só, mesmo num ambiente extremamente harmonioso, ele pode gerar, sim, uma situação estressora, pode gerar ansiedade, né? Vamos pensar na pandemia, estava todo mundo apavorado, né? Agora que a gente está mais familiarizado, todo mundo vacinado, diminuiu um pouco a nossa ansiedade, o nosso receio. Então já é do ser humano ele conviver em ambientes controlados e não controlados, no caso, né? Ele ter essas duas situações? Sim, a gente... Para não entrar num estado entediante, né? E assim, a gente tem que... Nós, seres humanos, somos muito adaptáveis, né? Quer dizer, nós deveríamos ser muito adaptáveis. E aí, às vezes, o que acontece é que a gente não tem essa possibilidade de adaptação. O que eu vejo muito, quando eu falei da questão da estabilidade, de um ambiente controlado, é que, assim, quando eu sei o que leva determinadas situações a acontecerem,
o meu repertório ele fica muito pequeno, ou seja, a quantidade de ferramentas que eu desenvolvo para lidar com as situações é uma quantidade pequena, né? E aí eu vou para um ambiente muito rico, por exemplo, o ambiente escolar é um ambiente extremamente rico, né? Eu tenho pessoas de diferentes idades, de diferentes níveis sociais, de diferentes culturas, e aí imagina conciliar tudo isso, aprender a resolver conflito, aprender a resolver problema, porque... tarefas. Né? Exatamente, porque eu vou ter que aprender a organizar meu tempo para conseguir realizar a tempo, eu vou ter que aprender a me controlar no sentido de não prestar atenção no que meu amigo está fazendo e sim no que o professor está fazendo, né? E vale ressaltar, né, Carol, você falou que vale muito da ajuda de profissionais. Esses casos de automutilações, a maioria dos casos, eles são descobertos no ambiente escolar, onde o professor está percebendo que aquele aluno só anda com blusa de frio, mesmo com um baita calor, e aí ele se aproxima mais. É nessas ocasiões que estão aparecendo com mais evidências esses casos, né? Isso. E a gente tem visto, inclusive eu tenho relatos na clínica de pessoas que se cortam dentro do ambiente escolar, né? Então, assim, é algo que chama a atenção da gente. O que você falou é muito importante, Tony. A gente tem que observar alterações comportamentais. Então, era um aluno que era participativo e ele está muito isolado. A gente está observando um comportamento um pouco mais agressivo. O uso da roupa, como você falou, né? Então, as roupas, elas estão mais compridas, elas estão tampando parte do corpo. Isso nos diz muita coisa. Mas mais importante do que a gente olhar, né, tentar dar uma de detetive e identificar, é a gente criar um vínculo com essa pessoa que a gente imagina que pode estar acontecendo alguma coisa. Então, eu vi um sinal, aí eu crio um vínculo com essa pessoa a partir de uma escuta empática, ou seja, eu vou lá, eu converso, eu me coloco no lugar do outro e aí eu ofereço ajuda, né? Então, eu não vou julgar, porque uma das coisas que eu vejo muito é assim, gente, esse aluno, ele dá muito trabalho, ele faz essas coisas para chamar atenção, né? Ele só quer chamar atenção. Gente, tá bom, ele quer chamar atenção por quê? Qual a função dele chamar atenção? Tem uma função, né? Inclusive, nós tivemos, no último domingo, uma reportagem no Fantástico, um aluno de 13 anos, ele simplesmente esfaqueou uma amiga de classe durante a troca de professores. E segundo a aluna, ela falou que esse amigo nunca deu motivo para nada, para desconfiarem que ele estava com algum problema, com alguma situação. Inclusive, ela disse que desconhecia qualquer tipo de bullying com ele. Ele só era um aluno muito tranquilo e ele não falava com ninguém, não conversava com ninguém, afirmou essa amiguinha. E infelizmente ele foi até ela e simplesmente desferiu lá golpes de faca nela, que acabou ferindo gravemente. Então, você percebe, o que ela trouxe de informação também é muito importante. A gente tende a observar o aluno que dá trabalho, o aluno que tem um comportamento que a gente chama de externalizante. Ou seja, ele bate, ele briga, ele fala demais, ele não para quieto na cadeira. O aluno que está quieto, a gente tende a não prestar muita atenção, né? Mas esse isolamento, ele também está me dizendo alguma coisa. Uma pessoa que está constantemente isolada, que não interage com os amigos, ela também não... vocês concordam que ela também não... Tá planejando. Não sei se ela está planejando, mas pelo menos a gente pode olhar e falar assim, ó, tá faltando recurso para ela. Sim. Né? Porque ela não está interagindo socialmente. Então, calma aí. Os outros socializam, por que ela não socializa? Temos nossos ouvintes participando aqui, a Denise Pereira, ela diz, resumindo, os pais precisam prestar mais atenção nos filhos. Precisam prestar mais atenção nos filhos. E uma coisa que eu acho que é legal também a gente pensar a gente fala muito das redes sociais e dos pais observarem e tal. Ao invés da gente invadir o espaço, vale muito a pena a gente começar a conversar. Investigar, né? Então, assim, que rede social que você gosta? Por que você gosta? O que você está aprendendo nessa rede social? Né? Por exemplo, a minha filha ama anime, né? E eu sei que tem alguns animes que são problemáticos, né? Tem animes que são muito adultos. Mesmo o Naruto que ela gosta, ele tem algumas cenas de sensualidade, ele tem algumas cenas assim que a gente tem que estar ali por perto orientando para que, assim, se eu proibir, não vai adiantar. Inclusive esse Naruto é o momento aí, né? Porque o meu filho já tá grudado no
Naruto é o momento, exatamente. E assim, se eu não acompanho, eu tenho uma tendência de perder o bonde, né? E aí o que acontece? Meu filho, ele se envolve naquilo, ele vai fazer aquilo de maneira... Já se identificou. Exatamente. E às vezes ele vai fazer de forma escondida, né? Vai aprender coisas que ele não sabe como lidar, como elaborar. Muitas vezes, por exemplo, tem no Naruto que eu falei que tem a questão da sensualidade, tem umas mulheres que aparecem com aquele corpo super curvilíneo, né? Então, assim, muito adulto. E o que acontece com as meninas? As meninas muito magrinhas, muito retinhas, ou aquelas que são mais cheinhas, né? Poxa, eu não faço parte desse padrão. E aí eu entro numa cobrança pessoal muito grande. Isso pode desenvolver um transtorno alimentar. Esse transtorno alimentar pode me levar a um sofrimento emocional, que pode me levar a esse comportamento, né? De me fazer uma lesão ou de uma automutilação. Para quê? Para que eu tente lidar com esse sofrimento. Então, momentaneamente, eu reduzo aquele sofrimento. Mas eu resolvo o problema? Não. Percebe como está faltando recurso para essa pessoa? Ela não tem recurso. Ela não está resolvendo o problema. Ela está minimizando momentaneamente o que ela está sentindo. E não tendo o acompanhamento dos pais, não de forma rígida, né? Mas querendo saber o que seu filho está fazendo no celular, no computador, até mesmo na escola, você pode estar abrindo uma frente de um leque para várias situações, né? Como um transtorno alimentar, como uma pessoa de má índole que sempre entra nesse meio para tentar um abuso infantil de crianças, pornografia, várias situações. Cara, então doido, né, o negócio, né? Gente, é pensar assim, a rede social a gente tem que comparar com a realidade. Você deixaria seu filho ir a algum lugar que você não conhece? Você deixaria ele andar com uma pessoa que você não conhece? Então, calma aí. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é essa rede social, ou qual é esse espaço que ele está explorando. E se eu chegar com uma atitude proibitiva, coercitiva, né? No sentido de, não pode, tá errado, eu vou te punir, eu vou te castigar se eu pegar. Eu só vou estar incentivando que essa pessoa, ela desenvolva comportamentos de esquiva, né? Então, ela vai começar a criar situações para poder fazer o que ela quer, sem que o pai ou sem que o agente fiscalizador pegue. Então, a melhor situação é, de fato, a conversa, o diálogo, porque mesmo que seja algo que ele foi exposto e que está além da capacidade de entendimento dele para aquela idade, você tem condições, inclusive, de pontuar isso. Olha, eu acho que isso não é um tema legal para você agora, ó, tá vendo? Você não conseguiu compreender direito. Vamos pensar nisso mais para frente? A própria criança, né, mesmo não tendo vivido não tendo uma experiência de vida, ela pode falar assim, opa, peraí, se é lícito, por que estão proibindo, né? Exatamente. Determinadas situações. Vai acabar chamando até mais atenção para aquilo, né? A gente não fala que o que é proibido é mais gostoso? É isso. Então, não, gente. Então, não vou ficar falando não o tempo todo. Eu vou tentar conhecer, né? Então, assim, importante. Não vamos limitar isso a um único fator desencadeante, no caso, rede social, nem só a pandemia, né? E lembra que a gente não pode simplificar. E vamos lembrar também de buscar ajuda profissional, porque pode haver uma comorbidade. O que é uma comorbidade? Pode estar associado a algum tipo de transtorno. Uma depressão, né? E aí a depressão a gente corre o risco do suicídio. Transtorno de personalidade borderline. E outros transtornos, como transtornos alimentares, né? Então, cuidar disso, prestar atenção e buscar tratamento. Longe disso aqui ser para diagnóstico, longe disso aqui ser para a gente tentar resolver todos os problemas, isso aqui é simplesmente um momento para a gente fazer uma psicoeducação, ou seja, uma orientação para a população buscar ajuda. Não tenham resistência. Hoje a gente tem profissionais, né, da saúde voltados especificamente para isso. Até mesmo porque cada caso é um caso, né, Carol? Então tem que ser estudado, analisado ali, se tem algum problema mais sério, né? Exatamente. E assim, pai, adolescente, professor, gente, esquece a ideia de culpa. Eu sempre falo isso, guarda na gaveta a culpa. Culpa a gente não tem que usar. Né? Então vamos olhar e falar assim, tá bom, eu descobri isso, eu vi isso, qual é a minha parcela de responsabilidade? Tentar ajudar a resolver. É isso.
Porque a gente traz os temas só para poder trazer uma orientação para aquele papai, aquela mamãe, aquele tio, tia que está nos ouvindo, poder identificar, né, Carol? Porque às vezes você pensa que o problema é tão grande e às vezes não é. Às vezes você pensa que é pequenininho e é um monstro. Exatamente. Então, é só algumas dicas para você poder buscar uma ajuda, buscar um auxílio para poder resolver de vez. Exatamente. Às vezes a gente acha que vai passar e não passa. Então eu preciso buscar um psiquiatra, muitas vezes, para entrar com medicação. E outras vezes, a terapia mais indicada é a terapia comportamental dialética, tá? Que é que geralmente atua com melhor efeito. A gente percebe que ela é mais efetiva para esses casos, tá? Carol, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia. Obrigada a vocês todos. Um bom dia para todos. Valeu, bom papo, hein? Tivemos aqui vários comentários, a gente vai estar passando aí para os nossos ouvintes. Tá ótimo.